As Crônicas de Leférium, O Legado, capítulo 2, O duro início de aprendizado, parte 1. Era o nosso primeiro dia de viagem. Lembro-me como se fosse ontem da minha primeira refeição. Viajávamos a pé com o cavalo de meu mestre caminhando ao nosso lado, sem a necessidade de um guia. Eu ainda estava deslumbrado com a grama verde meio amarelada em alguns pontos. As árvores com suas frutas e flores que tornavam tudo tão diferente do único lugar que eu conhecia. Levei anos para descobrir o porquê de eu não conhecer frutas e outras. Antes de perder a memória, cresci em um lugar onde não haviam muitas cores e frutas. Tudo aqui tinha as mais variadas cores. Subíamos e descíamos planícies verdes. Então meu mestre, Valen McCartner, subiu mesmo que desajeitado em uma árvore. Sua armadura de cavaleiro o atrapalhava. Lá em cima colheu algumas frutas vermelhas e colocou em uma sacola. Quando desceu da árvore, me disse com sua voz calma e sábia, que com os anos me acostumei. Tome, Rubrão. São maçãs e estão frescas. Eu tomei a fruta em minhas mãos. Não era exatamente redonda, mas era linda. Parecia-se muito com um espelho vermelho. Comi a fruta avidamente. Parece ridículo lembrar, mas eu nunca havia comido muitas frutas que vinha conhecer. Valente sabia disso e viu minha surpresa pelo sabor. Fique com isso, Rubrão. Leve esta mochila. Assim você faz algo de útil. Está cheia de diferentes frutas que eu havia colhido antes de encontrá-lo. No mesmo instante, vi o cavalo de meu mestre pastando. Não achei estranho, mas tive curiosidade. Por isso cheguei a provar um punhado de grama. Eu sabia que não era de comer, mas queria saber que gosto teria. Me arrependi rápido. Não tinha um gosto nada bom. E pode apostar que não só eu cuspi tudo, como também foi por pouco que não coloquei as maçãs junto para fora. Levei-lhe uma maçã, e ele me encarou por algum tempo. Lembro-me bem daquele momento. Ter visto bem seus olhos escuros, sua pelagem cinza bem clara, quase como um gelo. Eu o achava majestoso e poderoso, porém engraçado. Não sei o que vi de engraçado em um manga larga enorme, mas eu achava algo engraçado. Ele percebeu que devidamente eu não era uma ameaça, e que era tolo o suficiente para não temê-lo. Então comeu de minhas mãos a fruta. Não foi exatamente a coisa mais bonita que já vi, mas naquela época pareceu-me cômico mastigar torto e estranho o que aquele cavalo fazia. Devia eu saber que não devia achar engraçado. Rubrion! Se esse não fosse um cavalo muito bem adestrado e cavalo de um cavaleiro, você provavelmente estaria no mínimo com os dedos quebrados, como também poderia estar morto. É claro que me assustei. Aquele cavalo engraçado era capaz de tanto? Ele percebeu minha mudança repentina de humor e tomou-me das mãos o resto da maçã, de uma só mordida. E talvez mesmo que só para ajudar Valend a me instruir e educar, deu-me um empurrão de leve, mas suficientemente forte para fazer-me cair de bunda no chão. Peguei logo o primeiro graveto que vi e senti algo despertar em mim. Me levantei e tentei golpear o cavalo com o galho. Mas que chance tinha eu, um garoto, entre os 15 e 17 anos, contra Arthur, o grande cavalo, do poderoso cavaleiro livre Valen McCartney. Lembro-me de acordar deitado à noite, com uma gigantesca dor de cabelo. Ao tatear, percebo um galo colossal que havia crescido em minha testa enquanto eu dormia. Ainda ouvi uma voz calma e debochada. Acho bom que esteja doendo muito mesmo. O que pensava que estava fazendo, atacando Arthur dessa maneira ridícula com um graveto em mãos? Dizia Valent com sua habitual calma, mas de uma forma irritante para alguém que acordou com a cabeça praticamente 2 vezes maior. Havia um começo de sorriso em seus lábios. Não chegava a demonstrar alegria. Valent era um homem que viu e sofreu coisas que eu nem imagino. Sorrisos eram muito raros, e quando viam, eram curtos e rápidos, normalmente de um lado só da boca. Aquele tipo de sorriso que se dá para um adversário. Arthur! Até onde eu sei, eu ataquei o seu cavalo. Então significa que alguém me golpeou escondido quando eu ia atacar o seu cavalo? Fiquei inevitavelmente irritado ao ver que isso fizera-o balançar a cabeça, como se falasse com um parvo sem capacidade de perceber o óbvio. Arthur é o nome do meu cavalo, e como já lhe disse, é o cavalo de um cavaleiro. O que significa que não só sabe se defender muito bem, como foi treinado para isso. Inconformado, deitei-me no chão, no colchão de palha que para mim fora estendido, e deparei-me pela primeira vez com o céu à noite. Era de um azul magnífico, com diversas estrelas espalhadas brilhando sobre mim.
Parecia um gigantesco manto de veludo brilhante. Olha que lindo céu, mestre! O que são esses pontos amarelos e brilhantes no céu? São lindos. Consegue-se pegá-los, mestre? Por Cavellion, deus dos cavaleiros, como eu era tolo. Lembrando hoje, sinto-me envergonhado só de pensar nisso. Mas isso é compreensível, levando em consideração que eu não tinha memórias de nenhum tipo. Como se toda a minha vida tivesse sido apagada de minha mente. Em teoria, eu tinha apenas um dia de vida, e me era necessário aprender muitas coisas de novo. Ah, Rubrion, essas são as estrelas. Não se pode pegar uma estrela. Apenas pode tornar-se uma. Como se torna uma estrela, Valand? Está me tomando para louco porque comi grama e apanhei do seu cavalo? Não, meu jovem Rubrion. As estrelas são, na verdade, os grandes heróis que já passaram por esta terra, e com sua bravura reescreveram os rumos de Letherion. Com sua coragem, deixaram escritos com ferro e fogo seus nomes na história. Eles estão lá porque os deuses lhes concederam este prêmio, por seus inigualáveis feitos, e eles ganharam o direito de olhar e inspirar as façanhas dos novos e velhos cavaleiros que ainda viajam por estas terras. Valand olhava para o céu com uma expressão que sem dúvida não soube identificar na época. Mas seus olhos azuis de certa forma pareciam brilhar mais e refletir magnificamente o céu noturno. Então ele falou muito baixo, apenas para si mesmo. Todos os meus amigos mais próximos estão lá. Estava maravilhado, mas fui interrompido por uma troca de assunto súbita por parte de meu mestre, que já estava procurando algo em sua mochila que ficava amarrada à cela de Arthur. Mas já chega de perder tempo. Seus ensinamentos estão atrasados em 2 dias, graças à idiotice incrível e sua tolice imensurável. Deve dar o melhor de si a partir de agora se quiser um dia ser um cavaleiro. Começou a retirar da mochila rolos de pergaminhos, frascos de tinta e uma pena negra, comprida e muito brilhosa, com uma leve bifurcação na ponta. Que diabos ele queria com tudo aquilo? Não é um conhecimento muito comum entre o povo de Letherion Sul, mas sem dúvida é muito útil das mais diversas formas, e todos os grandes cavaleiros sabem ler e escrever. Se algum dia quiseres ser capaz de entender cartas escritas, ou mesmo topográficas, deve primeiramente aprender a ler e escrever. Nós, cavaleiros, além de sabermos o idioma comum, normalmente somos versados em outros idiomas, principalmente de outras raças. E não é raro desenvolvermos códigos escritos para nos comunicarmos sem que outros saibam o que queremos dizer. Silenciou um pouco. Guerras podem ser perdidas apenas por um comandante não saber ler e interpretar ordens escritas. Foi ali, com esse discurso, que começou sem dúvida a parte mais chata de todo o meu treinamento como cavaleiro, mas sem sombra de dúvidas, um dos mais úteis conhecimentos que adquiri. Muitas vezes o conhecimento da língua escrita me serviu melhor do que minha habilidade com a espada, e assim começamos. Todos os dias parávamos e eu aprendia sobre o som das runas e diferentes tipos de linguagem escrita. Valand me ensinou que nós, sulistas, sob a bandeira do reino de Honeros, utilizávamos as runas para escrever, ao passo que os nortenhos, sob a bandeira do reino de Cavellion, utilizavam as letras. Essa diferença se dava pela influência que tínhamos dos elfos e anões, que também utilizam runas, ao passo que os nortenhos desenvolveram sua própria escrita para ser diferente, e por isso a consideram superior. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Não esqueça, livros só são vivos quando são lidos ou, nesse caso, ouvidos.